Ciao confratelli e amici do meu canal do YouTube Mauro Vendruscolo Alpes. Questo è il quarto capitolo da série onde eu estarei falando da saga de immigrati italiani della Itália al Brasile. E sempre estarei oferecendo estes conteúdos à família da minha mãe, Roni Maria Vendruscolo, que é neta de um imigrante chamado Carlo Vendruscolo, que nasceu em 1882 em Oderzo, província de Treviso, e se casou com Maria Soldeira. Riprendo un po' il lungo viaggio che il Vendruscolo si proponeva di fare. Eles se prepararam para o processo de imigração e nos últimos dias o que se viu foram tante lacrime negli adii di vicini e amici che sarebbero rimasti in Itália. Carregados de sacos, pacotes e roupas, todas enroladas em lençóis, os Vendruscolos tomaram o trem em Pordenone e, passando por Treviso, por Padova, Vicenza, Verona, Milano, chegaram ao porto de Gênova. Muitos dos Vendruscolos ainda não conheciam o mar. Como já vimos, eles esperavam dias para receberem a ordem para o embarque, mas em fevereiro de 1886, os Vendruscolos embarcaram no vapor Le France, movido a máquina a vapor. Nós já vimos que a viagem não foi nada confortável, pois o barco não era adaptado para transporte humano, com divisões de madeira, beliches apertados, mesas e bancos de tábua bruta. Sappiamo che molte persone si sono ammalate e sono morte, soprattutto i bambini. Mães grávidas chegavam a abortar ou as crianças morriam ao chegar em terra. Temos um caso trágico que o meu tataravô contou e chegou até nós, de uma imigrante da família Pazini. Eles migraram para o estado de Santa Catarina. Ela tinha uma criança de colo que se encontrava muito doente. E o chefe do navio queria lançá-la ao mar em caso de morte da pequena. A mãe percebeu que a criança tinha morrido 3 dias antes de aportarem o navio no Rio de Janeiro. E arrumou o bebê com lençóis, amarrou direitinho e botou uma chupeta na boca da criança para disfarçar o ocorrido e conseguir enterrar a sua filha em terra firme e não jogá-la nas águas frias do oceano. I Vendruscolo fecero 36 giorni di viaggio oltramare e a Rio de Janeiro rimasero a Galpão Ilha das Flores. A turma dos Vendruscolos resistiu bravamente às propostas dos fazendeiros de café e zarparam em direção ao Porto de Santos. E ali, nova amolação dos fazendeiros de café de São Paulo e de Minas Gerais. Mas eles se desviaram também em São Paulo e foram firmemente para a quarta colônia no Rio Grande do Sul. De Santos, eles embarcaram num navio da Frota Costeira Nacional para continuar a sua viagem indo até Porto do Rio Grande, que é lá no sul do Rio Grande do Sul, e depois retornando para Porto Alegre pela Lagoa dos Patos. A Lagoa dos Patos não é tão funda, então eles tinham que trocar e pegar uma embarcação menor. E eles desembarcaram no dia 7 de abril de 1886, deixando seus nomes, a idade e o estado civil registrados ali em Porto Alegre. Por isso que nós temos os nomes de todos esses 35 Vendruscolos que chegaram nesta leva em abril de 1886. Depois se dirigiram para Valle Veneto e Novo Treviso, na quarta colônia, chamada de Silveira Martins, que era situada entre os municípios de Santa Maria, de Cachoeira do Sul e de Júlio de Castilhos, que é a minha cidade natal. Silveira Martins abrange toda a área compreendida pelos municípios de Silveira Martins, obviamente, São João do Polesne, Dona Francisca, cidade onde a minha mãe, Roni Maria Vendruscolo, nasceu, Faxinal do Soturno, que no início era Novo Treviso, que hoje é um distrito de Faxinal do Soturno. Novo Treviso é onde o meu avô Adelino Vendruscolo nasceu. Ivorá, Nova Palma, Pinhal Grande, Agudo e Restinga Seca. Sappiamo che questo ultimo è non meno difficile viaggio per le circa 70 famiglie. Os italianos viajaram em embarcações muito menores para subir o rio Jacuí
eu já atravessei o Rio Jacuí várias vezes de balsa, então eles iam pelo Rio Jacuí até a atual ponte da estrada de ferro sobre o Rio Pardo e depois percorriam vários quilômetros a pé, ou nos lombos de burros, ou em carreta de boi. Sabe-se que o trajeto mais curto a fazer tinha cerca de 60 quilômetros. Esse trajeto que levaram 15 dias para percorrer, 15 dias, pois ocorreram intensas chuvas nessa época do ano e chegarem no barracão de Valdebuia. Ali ficavam acampados esperando as demarcações das terras para a construção dos ranchos, para a posterior mudança definitiva de toda a família. A gente sabe que o nome Valdebuia foi tomado da localidade de Udine, de onde vieram os primeiros imigrantes italianos. Após eles passarem esses 30 a 35 dias de viagem em condições que eu já mencionei no capítulo 2, no capítulo 3, os imigrantes finalmente chegaram ao Brasil e muitos foram para a América Latina, na Argentina e no Uruguai, etc. Mas, primeiro de tudo, temos que entender por que havia interesse do governo brasileiro em receber esses italianos. Para o governo brasileiro era importante receber os imigrantes, tanto quanto era importante para a Itália se desfazer dos pobres agricultores sem terra e sem trabalho. Esta verdade dolorosa eu já comentei com todos nos vídeos anteriores que estão postados no meu canal do YouTube, Mauro Vendrúsculo Alpes. Então os imigrantes eram muito importantes para o nosso governo brasileiro por 3 motivos principais. Primeiro, o motivo era a falta de mão de obra para a produção de grãos de café em São Paulo, Minas Gerais, no Espírito Santo, depois que ocorreu a abolição da escravatura no Brasil, que ocorreu em maio de 1888. O segundo motivo foi a necessidade de povoamento, povoar as grandes áreas desabitadas do território brasileiro, especialmente aquelas áreas de fronteiras que já eram objeto de disputas, como era no caso do Rio Grande do Sul e com o estado de Santa Catarina. O terceiro motivo era de reforçar o jovem Estado Nacional brasileiro, aumentando a sua população. E também houve um grande aumento da imigração italiana no período da abolição da escravatura no Brasil, nesse ano de 1888. Naquele período, a média anual de pessoas que imigraram foi de 100 mil imigrantes ao ano e se manteve constante até o ano de 1900. Os 15% da população brasileira, representados pelos imigrantes e descendentes de imigrantes, se desenvolveram nos negócios. Muitas empresas familiares se tornaram, no decorrer dos anos, grupos comerciais poderosos e importantíssimos para a economia brasileira. Com esta história emocionante, ti mostra cosa significa immigrazione, ti aiuta a capire la sensazione di vivere costantemente divisi tra due mondi. Traduzindo, essa história emocionante nos mostra o que quer dizer a imigração, nos ajuda a entender o sentimento de viver constantemente dividido entre 2 mundos, entre o Brasil e entre a Itália. O amor pela própria terra, cada um leva dentro de si, permanece uma parte dentro de ti, de si, em qualquer parte do mundo em que você viva. Então, nós mostramos uma história triste e ao mesmo tempo emocionante, com um final feliz, pois a nossa herança que herdamos dos nossos antecedentes muito nos enche de orgulho. Rendo sempre as minhas homenagens ao meu bisavô Carlo Vendrúsculo e à minha bisavó Maria Soldeira e o meu avô Adelino Vendrúsculo, que me deixaram exemplos a serem seguidos de muita coragem e muita luta pelos seus ideais. Grazie bisnonno, grazie nonno, io volevo tanto a voi miei antenati. Continue assistindo os meus vídeos desta saga que eu estou oferecendo em homenagem aos Vendrúsculos que emigraram para o Brasil. Por favor, se inscreva no meu canal do YouTube, me ajude a continuar as minhas pesquisas para refazer a memória dos nossos antepassados desde a Itália até a nossa grande nação brasileira. In verità, la storia che sto raccontando è difficile da fare in pochi video, perché sto ancora realizzando la mia storia e sono molto orgoglioso di discendere da uomini e donne audaci. Voglio che i miei discendenti siano orgogliosi di chi ho costruito io, perché sono un immigrato che un giorno partirà per la patria del cielo. Che Dio nostro Signore
te benedica oggi e per sempre. Ciao a tutti.